estamos recebendo aqui no estúdio do Informação, Marcos Chagas, da Federação Pessoal Rede. Marcos, bom dia. Um grande abraço, prazer em estar conosco aqui. Bom dia, eu agradeço, né, o espaço da rádio e vamos fazer um bom debate, pensar a cidade aí no espaço da rádio. Ok, Marcos. Alguma pergunta aí, Tesouro? Vamos começar trazendo a apresentação do próprio Marcos, né? É importante que a gente possa ter nesse começo o ouvinte conhecendo o Marcos, sabendo da sua trajetória. Rapidamente, Marcos, quem é você? Conta aí para o nosso ouvinte, para o eleitor de Bauru. Então, eu sou o professor Marcos Chagas, eu sou professor da rede pública, eu dou aula de sociologia, então fui formado na universidade em ciências sociais e tenho mestrado em sociologia pela Unesp Marília. Eu sou morador ali do Jardim Andorfato e vivencio, né, morando na periferia, enquanto trabalhador, toda essa realidade que a gente vive em Bauru. Nunca saí candidato, tenho 42 anos, nunca me interessei, né, de participar da política, mas por tudo aquilo que eu vi nos últimos anos, isso me fez entender a importância da gente se colocar na política, da gente fazer a discussão, estar presente para que a gente possa mudar essa realidade, esse sofrimento que a gente vê na cidade de Bauru e que esse sofrimento, inclusive, de morte, de perda de vidas na nossa cidade por conta da ineficiência da ação do poder público, né? Você tem uma atuação já há algum tempo na área de educação também, não é, Marcos? Você é diretor, se não me falha a memória, da PUESP, faz parte, né, do trabalho da luta dos professores. Essa também deve ser uma das bandeiras que você traz para a discussão pública durante a sua campanha? Perfeito, eu sou diretor da APUESP, que é o Sindicato dos Professores, e a gente tem uma longa trajetória já na discussão da educação, das pautas da educação, e com certeza, né, o nosso programa em relação à educação é prioritário. Nós entendemos que a educação é a base de todo o processo de organização da sociedade e que nós temos que ter um investimento, um carinho, um cuidado muito grande com a educação, porque é a formação das nossas crianças, é a formação do futuro, é como a gente estrutura a nossa sociedade, e quando a gente falha nesse processo, né, a gente compromete todo o futuro. Então, a educação, com certeza, como professor, como educador, como lutador da educação, a pauta da educação é uma das nossas prioridades. Hoje existe uma preocupação muito grande, Marcos, eu acredito, né, e vejo isso muito nas pessoas, naqueles que estão pensando a cidade, o estado e o próprio país do ponto de vista da direção dos destinos, né? Nós temos uma cidade, por exemplo, aí com mais de 2 bilhões em orçamento para gerir. Do ponto de vista de preparação, do ponto de vista de mergulhar para conhecer um pouquinho como é que é o funcionamento, o que o Marcos fez a partir do momento que pensou, como você mesmo disse agora há pouco, que era possível se colocar para discutir a cidade, para propor algo de diferente daquilo que nós temos ou já tivemos. Do ponto de vista prático da administração pública, o que você pode apresentar para o eleitor? Então, eu sou um morador da periferia que vivencia nessa realidade, então acho que o primeiro ponto é partir de conhecer a realidade, né? Conhecer o que vive, o que sofre, o que sente o povo, e não de um olhar distante em relação a isso. Acho que é o primeiro passo. O segundo passo é que a gente faz isso de forma coletiva, né? Então, o PSOL já há bastante tempo está fazendo a discussão, está de forma aberta com a população, nas regiões, em vários locais da cidade, fazendo esse debate com a população para entender esse processo e também todo o processo de formação que a gente faz interno, de estudar os planos, de pensar as estratégias de como lidar com cada ponto da pauta que a gente quer modificar na nossa cidade. Do ponto de vista técnico de administração, vocês contariam, então, com um pessoal que fosse especializado nessa área para, a partir dessas discussões públicas, materializar essa expectativa, seria isso? Sim. É que a gente tem que colocar que o papel do prefeito em si é um papel
principalmente político. Ele tem que levar a expectativa, tem de criar a perspectiva do futuro. É um papel que tem que empolgar a população e as pessoas para buscar algo melhor para a cidade. E aí o papel técnico, né, você tem algumas pessoas para ser específico para aquela condição, mas não podemos olhar para o papel do prefeito meramente como administrativo, né, porque senão a gente é permanecer como estamos. O papel principal, né, de um prefeito que está na administração é conseguir ter esse olhar para o futuro, é conseguir direcionar as ações administrativas para a busca daquilo que a gente quer para a sociedade, né? Do ponto de vista dessa pauta que você colocou nessa discussão na Federação PSOL-Rede, dá para você colocar para a gente pelo menos 2 ou 3 premissas importantes que vocês entendem que precisa mudar na cidade? É difícil a gente chegar até na redução de algumas, né? Porque a gente vive uma realidade muito difícil na nossa cidade, mas nós nos pautamos pela seguinte condição, de que o nosso papel enquanto administrador, isso inclusive está na lei orgânica do município, né? O papel da administração é combater a desigualdade, é buscar na sociedade a garantia dos direitos, das condições necessárias para a população bauruense. Então, dos nossos nortes de organização é este combate à desigualdade que a gente tem e que vem aumentando cada vez mais em Bauru. Depois, a garantia de que tenha um serviço público de qualidade para a população e que esse serviço público seja prestado pela prefeitura, que não opte, né, para poder terceirizar, para privatizar, que é quando o serviço encarece e piora para a população, mas um serviço público que garanta qualidade no atendimento, que atenda a população e que busque garantir isso. Nós vivemos uma realidade hoje em dia onde mesmo o trabalhador, que ele tem um trabalho, ele não é desempregado, mesmo sendo um trabalhador, ele está vivendo mal. Né? Ele não ganha o suficiente para ter uma qualidade de vida, para se alimentar, para morar, para poder ter lazer. Então, tem um papel cada vez mais importante da prefeitura para poder estruturar a nossa cidade, a garantir essas pessoas que são trabalhadores, mas que não estão tendo o mínimo de dignidade para poder viver na nossa cidade. Então, a importância, né, que a gente tem do serviço público, da estruturação, da ação da prefeitura para poder garantir que em Bauru, a nossa cidade, todos os trabalhadores, toda a população viverá com dignidade. Ô Marcos, o que você ouve no seu dia a dia, no contato com as pessoas? O que você mais ouve das pessoas? Eu sou professor, né, então o meu maior contato são os adolescentes. O que eu sinto muito nesse contato, Marcos, é que os jovens eles estão muito desiludidos com o futuro. Eles estão muito desencantados com o mundo que a gente vive. E inclusive adoecidos, né? A gente tem um adoecimento muito grande de doenças psicológicas dos nossos jovens, e me chama muito a atenção esse processo de desencantamento, né? Então eles olham para o seu meio que já está desestruturado, os serviços públicos, a estrutura da própria cidade que vivem, e não vem saída, não vem perspectiva. Acho que isso é o mais triste que eu tenho contato, né, que é esse contato cotidiano que eu tenho na sala de aula. O nosso ouvinte aqui, o Daniel, está perguntando para você, Marcos, como sendo, né, da área de educação, como é que você vê 2 situações hoje, e inclusive uma delas é discussão corrente na área, que seria a chamada escola sem partido e a escola cívico-militar. Como é que você vê isso? Olha, posso começar da escola cívico-militar, né? A escola cívico-militar, a gente tem inclusive uma decisão atual, né, do desembargador no estado de São Paulo, que parou o processo de implementação que o governo Tarcísio iniciou, porque ela é ilegal, né? Do ponto de vista da nossa Constituição, do ponto de vista do projeto de educação que nós temos para o país, ela é ilegal. A escola tem de ser plenamente democrática, ela precisa ser pensada de um outro formato, e que nós temos os papéis, né? O papel da segurança, que tem a sua ação, o papel da educação. Então, na escola, o papel que deve priorizar é o papel da educação.
Então, se a gente está preocupado com a segurança dentro da escola, a gente tem que pensar medidas educacionais para que resolva isso. A gente tem que valorizar o professor, a gente tem que diminuir alunos na sala de aula, a gente tem que ter esse papel de retomar a condição do professor de ser o responsável pela sala de aula, que atualmente, né, a gente tem interferência de fora da direção, da própria secretaria, o professor já não tem mais o poder na sala de aula, né, de administrar a sua aula. A gente tem que ter funcionário nas escolas, a maior parte, eu posso dizer, inclusive quase todas as escolas que a gente tem não tem o número adequado de funcionário. É assim que a gente resolve nossos problemas, investindo na educação, investindo nesse processo. Na questão da escola sem partido, né, o projeto em si, ele já também é um projeto ilegal, também a forma de entendimento, né, é meramente um discurso. A educação tem que ser diversa, tem que formar os alunos, né, de maneira diversa para compreender todo o processo humano e não ser fechado em um ou outro processo, né? Tipo, a gente está pensando em formar seres humanos, então essa formação tem de ser o mais ampla possível e não criar nenhum impedimento para que as pessoas, os alunos e as pessoas não tenham acesso a um tema, ao outro, àquilo, mas que seja uma formação plena. A gente só tende a ganhar com isso, a gente não limita aquilo que nossos alunos vão aprender. Falando de educação especificamente aqui em Bauru, você pode traçar um parâmetro ou uma avaliação geral sobre como você, como professor, vê a educação, e aí eu vou fazer um outro recorte, né? Porque nós temos a educação estadual e nós temos a educação municipal, que são gestões distintas. Como é que você vê essa situação hoje em Bauru? Para ser sincero, eu vejo a situação assim. Boa parte das famílias de classe média, eles se apertam financeiramente para poder pagar uma escola particular para o seu filho, por conta de ser um pouco melhor e garantir umas condições, né, para o desenvolvimento do seu filho. Então, para que as pessoas continuem fazendo esse processo de tirar da sua renda, então você apertou, você está diminuindo coisas, o seu orçamento que você poderia fazer na qualidade da sua vida para poder pagar uma escola privada. Caso você tenha a melhoria do sistema público, o primeiro efeito que tem é as famílias tirarem da escola privada e colocar na pública e ter o seu orçamento, né, tipo, que possa ser usado para outros fins. Então, o que eu vejo na administração municipal é um esforço para piorar a educação pública. Porque tem recurso, porque dinheiro tem, porque aí é legal, está previsto, né, no orçamento, tem que destinar, e aí você vê uma série de ações sendo feitas para usar esse dinheiro para outros fins. Como a gente viu aqui, compra de imóveis sem nenhuma função para a educação, como a gente vê os gastos com uniforme para cima daquilo que deveria, mas é um esforço para poder não ser usado na melhoria da educação, para poder não ter esse efeito sobre o sistema privado de educação, né, de você direcionar os alunos para a educação pública. Então, nós tivemos já um período, né, da nossa construção, um processo de estruturação da nossa educação pública muito boa, que inclusive serviu de exemplo, era um modelo, e se faz um esforço enorme para desmontar isso. Infelizmente, é a lógica que está implementada na nossa administração. Tem interesses envolvidos, você escolhe um interesse, você favorece o sistema privado, você quer favorecer, você desmonta a educação pública e as pessoas vão se apertar ao máximo para a educação privada e pagar para o seu filho estudar. Você melhora a educação pública, você favorece a população, inclusive a população mais pobre, mas desfavorece as empresas privadas de educação, porque tem uma migração e isso faz parte desse processo de organização da educação. Ô Marcos, fale um pouco do seu plano de governo, caso você seja eleito. O plano, ele tem vários aspectos, né? Tipo, no geral, a gente está priorizando a busca do combate à desigualdade em todos os pontos. Então, por exemplo, na saúde, se nós temos uma realidade em Bauru, onde as pessoas estão morrendo porque não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, nós temos um processo desigual muito grande. Então,
precisamos garantir que a saúde pública, que o trabalhador, que a população mais pobre tenha acesso à saúde de qualidade. Esse mesmo aspecto a gente está pensando em relação à educação, em relação à cultura, em relação a todos os processos de ação da prefeitura tem que ser voltado por isso. E eu não estou inventando nada, né? Porque isso está, inclusive, na lei orgânica do município, né? Esse é o papel do ente público. Então, a gente organizou nosso plano de governo a partir desse princípio. Pensar o próprio transporte, né? Nossa defesa é que a gente caminhe para que nós tenhamos o transporte público gratuito, porque o transporte é a ferramenta que garante às pessoas ter acesso, né, às ações da cidade. Então, eu moro, por exemplo, no Jardim do Orfato. Se eu adoeço, como que eu vou até a UPA, por exemplo, né? Se eu tenho uma urgência, não tem UPA no meu bairro, eu preciso do ônibus para fazer isso, né? Para chegar até o hospital. As famílias que moram no bairro e não tem o ensino noturno, como que chega até a escola? É o ônibus. Como que eu vou no show que a prefeitura está garantindo lá no aniversário da cidade? Tipo, o ônibus, ele é a ferramenta de acesso da população aos bens públicos, aos seus direitos. Então, o ônibus tem de ser gratuito, a gente tem que buscar essa condição. E acho que já temos um sinal de que isso é possível, né? Porque atualmente o transporte público em Bauru, eu digo assim, dos 12 meses do ano, 2 meses já é pago pela prefeitura integralmente, que é através do subsídio, né? Inclusive, isso já está ampliando para mais tempo, né? O maior valor. Então, daqui a pouco, a gente já está custeando quase o transporte inteiro. Falta pouco para que a gente garanta que o transporte seja subsidiado, seja garantido diretamente pela prefeitura e seja gratuito para toda a população. E eu vejo que isso tem um bem econômico, inclusive, para o município, porque você está falando de população mais pobre, e uma vez que você garante que essa população fique um pouco mais com dinheiro na mão, né, porque não está usando o transporte, ele vai consumir aqui. Ele vai circular esses recursos pelo município e tende a favorecer o comércio local, o desenvolvimento econômico da nossa própria cidade, enquanto o modelo atual, parte do recurso do ônibus sai da nossa cidade e vai para fora para os caixas da empresa. Né? Uma pergunta aqui de um ouvinte, Marcos, o João Paulo, ele está dizendo o seguinte: como é que se explica que antigamente classes tinham em torno de 60 alunos e professores conseguiam muito bem ensinar e disciplinar os alunos, e agora querem diminuir o número de alunos para melhorar a educação? Eu confesso para você que eu não me lembro de ter participado de uma escola onde tinha 60 alunos, mas o João Paulo está dizendo que pode ter conhecido uma experiência. O número de alunos influencia? Tem um peso nisso? Você que é da sala de aula? Sim, tem uma influência grande, porque a gente vive, inclusive, outra realidade. Nossas crianças têm outras necessidades, a gente tem um número maior de crianças adoecidas na sala de aula, crianças que precisam de atenção especial. Então, o processo de aprendizagem precisa de um contato professor-aluno. Dá um exemplo assim, eu tenho 45 minutos de aula, eu tenho 40 alunos. Se eu for ouvir o mínimo para um aluno, eu consigo, no máximo, dar 1 minuto para ele falar o que ele entendeu, qual que é a dúvida. Então, o espaço não propicia que tenha um processo de troca, de eu entender o momento que ele está. Então, numa sala de 60, com certeza isso não possibilita. Então, a realidade é outra, as necessidades são outras, a gente tem um processo da mudança social, de ampliação do trabalho em si, da distância das famílias com as crianças, e todo o processo que a gente tem na sociedade necessita de uma maior atenção, e o que a gente tem de experiência concreta, né, pelo mundo afora, pelos países que desenvolveram boas educações, é que esse modelo, né, você reduz, você garante uma quantidade adequada de alunos, você tem uma melhora no processo. Obviamente, isso é uma das ações, né? A gente precisa de toda uma outra estrutura para além disso, mas uma das ações passa por reduzir alunos na sala de aula para que a gente tenha um espaço adequado, menos violento. Por exemplo, eu cheguei a dar aula em alguns momentos assim que não cabia os alunos nem nas fileiras da sala de aula, né? A gente tinha lá 6 fileiras completas e alunos no corredor. Eu falei, não é adequado. A gente tem, às vezes, na sala de aula, o metro quadrado por aluno menor do que o da prisão. Né? Para a gente ter o nível de realidade que a gente vive, o aluno fica ali 6, 7 horas naquele espaço
dessa forma, então acho que não é adequado, não é salubre, não tem uma boa condição para desenvolvimento da educação, né? E acho que um parâmetro interessante também é que, se fosse bom, a própria escola privada também não limitaria o número de alunos, o espaço, essa questão da troca, né? Porque, pelo que a gente aprendeu um pouquinho, né, de estudo, de aprendizado, não é apenas o aluno falando e o professor ouvindo, né? Pelo contrário, não é apenas uma manifestação do professor, o aluno escuta, faz a tarefa, fecha o caderno e vai embora para casa. Tem uma situação um pouco mais profunda aí. Sim. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, para falar sobre administração, e administração no sentido da palavra, entre os poderes constituídos, né? Não basta apenas você ser o prefeito, mas você precisa de um trabalho junto a um outro poder, que é a Casa Legislativa, que é a Câmara Municipal, para poder colocar em prática o seu projeto. Como é que seria essa relação do prefeito eleito pela Federação PSOL-Rede com uma Câmara Municipal, mesmo que ela não fosse eleita com uma maioria dos seus candidatos a vereador? Certo. Nós estamos com uma chapa de vereadores na federação, né, que a gente pode dizer com muito orgulho que é uma chapa inteira de renovação. Não tem nenhum candidato por trás querendo se reeleger ou retornar à Câmara. É uma chapa totalmente de renovação, e a gente tem uma boa expectativa, né, de que a gente tenha vários eleitos, tenha uma presença significativa na Câmara. Acho que o primeiro passo, Carlos, é a gente ter um bom diálogo com o Legislativo. Acho que o diálogo, a conversa, é um processo que a gente faz muito no processo sindical, né? De sentar, de conversar, de avaliar as situações com cada vereador ali presente. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter uma participação do povo, da população, no processo de discussão política. Porque quando isso é feito, a relação só do prefeito com o vereador, isso abre espaços para algumas ações que não são favoráveis ao povo ou não é aquilo que o povo quer. Então, tem essa discussão direta, mas uma vez que a gente esteja na administração pública, o diálogo com o povo, que a gente chama de assembleia popular, nos bairros, à noite, para que a população trabalhadora possa participar, que a gente quer trazer o povo para a política, porque essa é a ferramenta principal que limita algumas ações absurdas que a gente tem na administração pública, seja no legislativo, seja no executivo. É a participação popular. Se a gente tivesse participação popular, muitas das coisas que foram feitas, né, nessa administração ou outras administrações não teriam sido feitas. O povo não permitiria que acontecesse, né? Então, para muitos, há o interesse de não ter essa participação popular, de não ter aproximação do povo na administração. No nosso caso, é o contrário. Tem de ter, tem de estar próximo, tem de saber o que está acontecendo, tem que estar informado, tem que opinar sobre esse processo, porque quem está lá, enquanto vereador, está representando o povo. E tem que garantir essa condição de representação, como prefeito também, como prefeita, representa o povo, e para fazer essa representação você tem que estar em contato direto, tem que estar ouvindo, tem que estar presente. E eu falo que tem algo que a gente defende muito, que a maioria da nossa população é trabalhadora, e a maioria dos trabalhos é durante o dia. Então, se você faz uma audiência pública às 2 horas da tarde, é para a população não participar. Ela pode ter um interesse, mas não tem como ela estar presente, né? Você tem que entender a realidade da nossa cidade, do povo, dos trabalhadores, e adequar a administração pública a essa condição para garantir essa participação, envolvimento. E eu tenho certeza que muitos dos absurdos que a gente viu durante a administração atual não teria acontecido, né, com o povo presente. Ô Marcos, você tem 5 minutos aí para finalizar esse bate-papo. E quais são as considerações finais que você coloca nessa entrevista? Olha, eu sou uma pessoa com 42 anos, nunca participei do processo político. Na verdade, a minha perspectiva em relação à política que era anterior, quando criança, que eram pessoas assim muito sábias, desenvolvidas, e que a gente não acessava essa condição, né? Então, eu era mais como admirador, como olhando, mas entendendo que aquilo não era para mim. O último período que a gente viveu
né, do que eu assisti, do que eu vi, do que era o conteúdo das pessoas, né, em vários debates. Isso me colocou numa situação de necessidade de se colocar. Falei, não, a gente precisa ocupar esse espaço, porque esses espaços estão sendo usados por gente sem a capacidade de lidar com o debate público e sendo usado para direcionar as ações públicas para os fins que a gente não concorda. Então, a minha participação, inclusive, é um clamor à população de que tome a política novamente para si, para que participe, para que esteja presente. Esse lugar aqui tem de ser o lugar do trabalhador também, não é o lugar só dos milionários, é o lugar do pobre, do que vive, do cidadão que vive a situação da falta de água, que vai lá no posto e não tem atendimento, ou está no UPA e está com a fila enorme, e quando chega no atendimento também não é adequado. A população que vive toda essa realidade que a gente tem na cidade tem de se fazer presente, tem que se colocar na política, e por isso que eu me coloquei nessa situação enquanto um trabalhador, enquanto morador da periferia, enquanto alguém que vive toda essa realidade, e entendendo que a gente precisa qualificar a nossa política, a gente precisa modificar, né, todo esse processo que a gente viveu e está vivendo, infelizmente, não só na nossa cidade, mas no nosso país, para que a gente tenha uma melhoria. Por outro lado, também, olhando essa política, a gente percebe que precisa ser alguém que não esteja amarrado a interesses externos, né, do bem público, não tem que estar amarrado, né, com figuras políticas que decidem a nossa cidade, né, tipo, todo esse processo anterior da eleição de decidir quem sairia, quem não sairia, nós tivemos várias interferências, né, de figuras de fora, de líderes partidários, de coronéis, né, que controlam o interior e decide quem vai sair em Bauru, decide quem vai sair em Jaú, decide toda a relação política das cidades. Então, que é necessário ter essa independência para que a gente possa fazer uma política voltada para o povo, que tenha o compromisso, né, o rabo preso tem que ser com o povo, tem que ser com essa condição. Eu moro no Jardim do Orfato e, uma vez prefeito, quero continuar lá, quero continuar olhando para a população, conversando com a população sem receio, né, porque a administração pública tem que estar voltado para o povo e não para garantir o interesse privado da saúde, o interesse privado da educação, o interesse privado, seja o que for, e em detrimento do serviço público, em detrimento daquilo que deve ser prestado para a população. E o entendimento principal: todo cidadão tem direito a serviço de qualidade e na mesma condição que os serviços, né, da população mais rica da cidade tem acesso. Se tem saúde, a gente tem de ter saúde de qualidade para todo mundo, é o básico. A gente está falando de vida, a gente está falando da qualidade de vida das pessoas. Não pode existir uma sociedade onde alguns têm direito a viver e outros não têm direito a viver. Não pode ter uma sociedade onde uns têm direito a viver em mansão e outros não têm direito a ter onde morar. Não dá para a gente viver numa sociedade dessa forma, porque essa sociedade só produz violência, só produz aquilo que é de ruim que uma sociedade pode ter. Então a gente precisa ter essa condição e, novamente, não estou inventando nada, a nossa lei orgânica, toda a legislação prevê este como sendo o papel da administração pública, mas que está sendo desvirtuado por vários administradores, né, da nossa cidade, que direcionam os interesses para outros fins que não seja o fim do bem da população, do desenvolvimento da nossa cidade, pensando no povo. A partir de hoje, vamos ouvir todos os 8 candidatos a prefeito de Bauru e começamos hoje ouvindo o Marcos Chagas, Federação Pessoal Rede. Marcos, obrigado pela entrevista. Desejo sucesso para você nessa caminhada aí.